Saúde a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos aqui mais um vídeo no canal, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um versículo, São Mateus 24, 34, que traz uma certa curiosidade, né? Onde o Senhor Jesus fala que a profecia que iria se cumprir ainda naquela geração. Será que o Senhor Jesus estava falando a respeito da sua vinda? Nós já vamos ler e vamos detalhar todo o capítulo 24 do livro de São Mateus, para que possamos compreender verdadeiramente o que o Senhor Jesus estava nos falando naquela profecia. Mas antes eu quero pedir a vocês que assistam até o final do vídeo, para que vocês possam compreender a mensagem. Porque se você ver só o início, você não vai compreender a mensagem. E o meu objetivo principal aqui, irmãos, é transmitir a palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês que é muito importante para mim o comentário de vocês, o like. É importante que vocês se inscrevam, que ativem o sininho. Mas, acima de tudo, o importante é que a mensagem do Senhor seja transmitida e vocês compreendam a palavra de Deus. E depois que vocês assistirem, deixem então seus comentários. E se gostarem também, compartilha, passa para frente o link do vídeo para que mais e mais pessoas possam assistir. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Primeiro eu gostaria de ler aqui São Mateus capítulo 24, versículo 34, para a gente dar início à mensagem, que diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, irmãos, quando a gente lê esse versículo, se a gente não buscar o contexto, não procurar entender o que o Senhor Jesus estava dizendo, a gente pode até cair em uma dúvida, né? Achar, será que o Senhor Jesus disse que ele iria voltar antes que acabasse aquela geração dele, né? Aí quando você pensa assim, você pensa, mas será que então o Senhor Jesus Cristo já voltou? Ou será que a profecia não se cumpriu? Passou a geração e a profecia não se cumpriu, né? Então, às vezes a pessoa lê esse versículo, não compreende, como eu muitas vezes li e não compreendi, e não busca o conhecimento, não busca compreender, e fica com essa dúvida. E às vezes passa o tempo, você deixa para lá, não entendi, vou deixar para lá, mas em tempos volta aquela dúvida no seu coração, né? Existe um grupo de pessoas, eu creio que eu posso estar falando com pessoas dessa maneira. Talvez você leu, você não compreendeu, você deixou para lá simplesmente. Outros já usam essa palavra, né? Aqueles que já não acreditam mesmo na palavra de Deus, ou acreditam de outra maneira, então eles já usam esse versículo talvez para apimentar mais a dúvida nos corações das pessoas, né? Dizer que não é uma palavra de Deus, não é uma palavra verdadeira, de colocar dúvidas sobre a Bíblia, ou talvez, né, alguns chegam até a acreditar que a vinda de Cristo já aconteceu e que toda a Bíblia já se cumpriu e já acabou, já passou, né? Então eu estava estudando esse versículo, estudei o capítulo todo, então eu senti no meu coração de compartilhar aqui no YouTube essa palavra, as conclusões que eu tirei deste capítulo. Então, eu convido a vocês a acompanhar comigo desde o início do capítulo 24. Nós vamos ler, eu quero ler aqui já o início do capítulo 24 com vocês, e a gente vai esmiuçar, né, esse capítulo 24 de São Mateus. Eu estou lendo na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, né? Vocês podem acompanhar aí também a leitura da palavra de Deus. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 24. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Vejamos, irmãos, que os discípulos estavam mostrando a Jesus a estrutura do templo. O segundo templo, porque o primeiro já havia sido destruído na época que o povo de Israel foi levado em cativeiro para a Babilônia. Então o templo foi reconstruído, né, de uma maneira assim de se admirar, né, porque eram grandes pedras, colocadas pedras sobre pedras, né, aquelas pedras grandes, bonitas. Então foi construído o templo. E os discípulos estavam admirados, né, com aquela obra, com a maneira que foi feita aquela obra, aquela construção do templo. Então eles estavam mostrando o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus então disse para eles essas palavras. Aqui a gente já começa, irmãos, a entender o significado do versículo 34. Porque eles mostram o Senhor Jesus, a estrutura do templo. E o que o Senhor Jesus disse para eles? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu confesso, irmãos, que eu já ouvi muitas pessoas pregar que esse versículo está se referindo à vinda do Senhor Jesus Cristo. No tempo da vinda do Senhor Jesus, que tudo vai ser destruído, que as pedras vão ser derrubadas, né? E então eu já ouvi muitas pessoas falar dessa maneira, cheguei a acreditar dessa maneira. Mas se a gente for buscar o conhecimento profundo, a gente vai ver que o Senhor Jesus ele estava falando aqui da estrutura do templo. Ele não estava falando do mundo todo. Ele estava falando da estrutura do templo. No contexto de que os discípulos estavam mostrando ele e se admirando. Então aí a gente começa a compreender por quê. Na verdade, o Senhor Jesus estava profetizando aqui a respeito da destruição do templo. Então, esse capítulo 24, é isso que eu quero esmiuçar com vocês. O Senhor Jesus trata, ao mesmo tempo, de duas profecias. Ele trata da profecia da destruição do templo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, ele fala da sua vinda. E quando o Senhor Jesus fala da destruição do templo, essa profecia que ele estava profetizando, ela já se cumpriu nos anos 70 depois de Cristo. Os romanos invadiram a cidade de Jerusalém e destruíram a cidade e destruíram o templo. Incendiaram o templo, as chamas foram tão intensas que aquelas pedras que estavam, a qual tinha sido construído o templo, toda aquela estrutura, diz a história, que aquelas pedras foram desmoronando. Quão grande era a chama de fogo ali. Muitas pessoas morreram. Eu não tenho agora precisamente a quantidade de pessoas que morreram, mas muitas pessoas morreram ali no templo, muitas pessoas morreram na cidade de Jerusalém, e o templo foi destruído. E exatamente como o Senhor Jesus havia profetizado aqui, a estrutura foi destruída, as pedras todas caíram, não ficaram pedras sobre pedras que não foi derrubada do templo. Restou apenas o muro de arrimo, que é o muro chamado Muro das Lamentações hoje, lá em Jerusalém. Somente esse muro restou, mas o templo em si foi todo destruído. Realmente não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada. Então, dessa profecia é que o Senhor Jesus estava falando. E essa profecia realmente se cumpriu naquela geração de Jesus Cristo, nos anos 70 depois de Cristo. Nós podemos imaginar que o Senhor Jesus profetizou essas profecias por volta dos anos 30, né? Com 30 e poucos anos de idade. Daí, no ano 70, 40 anos depois, essa profecia se cumpriu. Então, realmente, aquela geração não havia passado para esse acontecimento, para essa profecia, e não para a vinda de Cristo. Mas nós vamos vendo aqui mais profundo que então o Senhor Jesus fala sobre a sua vinda e fala sobre essa profecia, que era a invasão, que o povo romano ia invadir Jerusalém e destruir a cidade e destruir o templo. Vejamos, irmãos, então, que no versículo 3, os discípulos eles fazem duas perguntas para Jesus. Eles fazem duas perguntas em uma só. Daí, eu creio, daí o motivo do Senhor Jesus tratar dos dois assuntos no mesmo capítulo, no mesmo texto.
Porque, observa o versículo 3, eu vou ler novamente. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então eles perguntaram, duas perguntas, eles perguntaram para o Senhor Jesus dizer para eles, quando que serão essas coisas? Que coisas? Quais coisas? As coisas a qual o Senhor Jesus havia falado sobre a destruição do templo. Então eles falaram: Senhor, diz para nós quando serão essas coisas, né? A questão do templo que seria derribado, as pedras que não ficariam pedras sobre pedras. Então eles perguntaram: Senhor, diz-nos sobre essas coisas e diz-nos que sinal haverá da tua vinda. Então o Senhor Jesus ele prossegue falando, né, sobre a vinda. Aí ele faz uma introdução a respeito dos sinais sobre a sua vinda, né? Observe, irmãos, que ele diz a partir do versículo 4 a resposta de Jesus. Nós vamos ler até o 14. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de mortes e de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então o Senhor Jesus faz um resumo dos acontecimentos. Observe, irmãos, respondendo a pergunta que os discípulos haviam feito sobre os sinais que antecederiam a vinda de Cristo. Então ele faz um resumo aqui até falar da sua vinda. Agora, o versículo 15 a seguir, nós podemos observar que o Senhor Jesus já estava voltando a falar sobre os acontecimentos que haveriam naquela geração, na época da destruição do templo. Observe comigo o versículo 15 a seguir. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem nas Judeias, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa na sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Quero dar uma paradinha aqui na leitura para fazer um comentário aqui com vocês. Outro ponto importante. Às vezes a gente lê, muitas vezes eu li esse versículo e não entendia, né? Por que o Senhor Jesus fala? O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. A fuga era essa, porque antes o Senhor Jesus fala: quem estiver na Judéia, que fuja para os montes. Então a gente pode ver que aqui ele não estava falando da sua vinda, porque no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo não vai dar tempo de ninguém fugir. O Senhor Jesus vai vir num piscar de olhos, né? Então a gente vê que aqui ele não estava falando sobre a sua vinda, aqui ele está falando sobre a questão da destruição de Jerusalém, a invasão, aquela invasão que haveria, que os romanos iriam invadir, o que aconteceu nos anos 70, como eu já disse para os irmãos. Então aqui o Senhor Jesus estava orientando eles. E segundo a história, irmãos, realmente, quando veio aquela invasão, aquela destruição toda, as pessoas fugiam, né? Quem estiver na Judéia, que fuja para os montes, porque nos montes, no lugar onde não havia muito movimento, né? Então aqueles soldados, aqueles destruidores não iriam lá. Então o Senhor Jesus já advertiu eles, já orientou.
Quando vocês veem que a desolação e a abominação que falou o profeta Daniel estiver na Judéia, vocês fujam para os montes, né? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E aí o Senhor Jesus, ele retoma no versículo 20, orai para que a vossa fuga, para que essa fuga não seja no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Outra questão, irmãos, que às vezes as pessoas pensam que está falando sobre o fim do mundo, né? Sobre esse tempo do fim, que os dias seriam abreviados, mas na verdade, esses dias abreviados era nesse tempo que já ocorreu na destruição. Quando o Senhor Jesus fala não se salvaria, né? O Senhor Jesus está falando de salvar a própria vida física. Jesus não está falando da vida espiritual, ele está falando que se não houvesse uma abreviação, ninguém ia se salvar naquela destruição. Mas o Senhor, né, guardou, o Senhor permitiu que houve uma abreviação para que alguns se salvassem no meio daquela catástrofe toda, daquela guerra toda, né? E aí o Senhor continua falando. Então, se alguém vos disser, aí o Senhor faz uma advertência, observe o versículo 23, ó. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele estava prevendo que naquele tempo, daquela destruição ali, quando a Jerusalém fosse invadida, iria surgir alguém dizendo que era o Cristo, para enganar as pessoas, justamente para as pessoas pensar que já era a vinda de Cristo ali. Entende, irmãos? Como que a palavra do Senhor ela é clara, como o Senhor Jesus ensinou, né, tudo direitinho. Então, por isso, há mais uma relação desse acontecimento com a vinda dele. Ele sabia que no meio daquela destruição toda, daquela angústia, daquele sofrimento que o povo de Jerusalém estaria passando, alguém ia surgir dizendo que era o Cristo. E o Senhor ainda diz, ó, se alguém disser que o Cristo está lá no deserto, ou está em tal lugar, não adianta vocês ir. Vocês não vão, não caiam nessa. Porque quando o Cristo vier, aí sim, aí Jesus fala da sua vinda. Que quando ele vier, não vai ser dessa maneira. Que alguém vai dizer que ele está no deserto, ou que ele está em tal lugar. Quando ele vier, ele virá e todos verão. Todos verão. Não vai ser só para Jerusalém, não vai ser só para um determinado lugar. Quando o Senhor Jesus vier na sua glória, todo olho verá, né? Então é como um relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente. Assim como um relâmpago que todos, olhando para o céu, todos veem o relâmpago. Assim, independente da distância que você estiver. E assim será o Senhor Jesus Cristo. Independente de onde nós estivermos, nós o veremos. Todos o verão. É isso que o Senhor Jesus estava esclarecendo, ensinando, esclarecendo, advertindo os seus discípulos sobre isso, sobre essa falsa teoria que surgiria alguém dizendo que era ele que estava em tal lugar, mas para eles não acreditar, porque aquele momento ainda não era a sua vinda. A vinda de Cristo ainda não era naquele tempo. Entende, irmãos? Continuando então, aí o Senhor Jesus continua falando sobre a sua vinda. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. E
Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aí o versículo 34, o qual nós já lemos no início. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, para complementar, irmãos, o assunto, para a gente entender como que aqui o Senhor Jesus responde aquelas duas perguntas feitas pelos discípulos no versículo 3. Entendeu? Vamos ler o versículo 3 de novo para a gente lembrar. Olha as perguntas que os discípulos fizeram. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Como eu disse, eles fizeram duas perguntas. Né? Quando serão essas coisas, aqueles acontecimentos de Jerusalém, que eu já detalhei aqui para vocês, e sobre a vinda de Cristo. Então o Senhor Jesus fez todo esse resumo, toda essa explicação dos dois acontecimentos, né? Da sua vinda e da destruição de Jerusalém e do templo. Então aqui ele responde, observe que o versículo 24, ele responde que essas coisas, veja a pergunta que eles perguntaram, quando serão essas coisas? Então o Senhor disse, digo-vos que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então, aquele acontecimento em Jerusalém seria naquela geração. Agora, veja o versículo 36. A outra resposta. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Veja, irmãos, está aí clara a resposta. Basta a gente ler e entender. Então, o versículo 24, sim, Jesus disse, vai ser nessa geração ainda. Porém, aquele dia e hora, aí ele já está falando da sua vinda. O dia e a hora da sua vinda, ninguém sabe. Nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Porque nem ele próprio, quando estava na terra, nem que ele se fez homem e veio à terra, nem ele próprio saberia dizer qual será o dia da sua vinda. Eu creio que hoje, ele estando na glória com o Pai, ele já sabe. Mas naquela época, como homem, ele não sabia ou não poderia dizer, né, quando será a sua vinda. Então aí está o esclarecimento. Então o versículo 34, quando Jesus fala que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, essas coisas não incluem a sua vinda, mas sim os acontecimentos de Jerusalém, da destruição da cidade e do templo. Agora, quanto ao dia e a hora da sua vinda, ele diz que ninguém sabe, nem os anjos e nem ele próprio. Somente o Pai que está no céu. Ainda complementa. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada a outra, uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vejamos, irmãos, que lá atrás, quando o Senhor Jesus fala dos acontecimentos de Jerusalém, ele fala para as pessoas que estiveram na cidade fugir para o campo, né? Nós frisamos bem isso aí lá atrás. Aqui, o Senhor Jesus já está falando da sua vinda, ele já fala diferente, estando dois no campo, estando dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Ele não falou mais para ninguém fugir. Eles estando no campo, ali, quando acontecer a vida de Cristo, né, um pode ser levado, o outro deixado, mas ninguém vai fugir mais. Estando no moinho, duas, uma pode ser levada, outra deixada. Ou seja, você estando junto com a sua família, né, se tiver alguém ali que não está com Cristo,
que não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, ele pode ser deixado. Um pode ser levado, o outro deixado. Não vai dar tempo ninguém fugir, não vai dar tempo ninguém se esconder, ninguém se esconde da presença do Senhor. Então, irmãos, para concluir essa palavra, essa mensagem, que nós possamos ficar percebidos, aguardando o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não sabemos qual será esse dia, qual será essa hora. Mas pode ser daqui a instantes, né? Pode ser daqui a instantes, ou pode demorar ainda um tempo. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que os acontecimentos que aconteceriam antes, né, que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo, já têm acontecido. Essas profecias já têm se cumprido. A profecia que aconteceria naquela geração, que era a destruição de Jerusalém do templo, ela se cumpriu. Realmente naquela geração, ficou registrado na história. Os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo. O que resta se cumprir agora é a vinda do Senhor Jesus. E nós, como igreja de Cristo, nós aguardamos por esse momento. E devemos continuar aguardando sempre, aguardando esse grande momento que o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja, virá para buscar o seu povo. Para terminar esse vídeo, eu gostaria que você refletisse nessa palavra. Se você ainda não tomou uma decisão com o Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como seu Salvador e Senhor, tome essa decisão agora. Eu vou fazer agora um minuto de oração. Você curva a sua cabeça, se coloca diante do Senhor, aceita Ele como seu Salvador. Se prepara, porque assim como cumpriu a profecia no ano 70, essa profecia da vinda de Cristo também, ela breve vai se cumprir. E que nós estejamos todos preparados para esse momento. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu glorifico o Teu nome, Senhor, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui proclamando a Tua palavra nesse canal no YouTube, para que muitas pessoas sejam alcançadas por essa palavra, Pai. Eu não tenho palavras para louvar o Senhor, para agradecer, para glorificar o Teu nome, mas o Senhor conhece a gratidão do nosso coração, meu Deus. Abençoe, Pai, cada irmão, cada irmã que tem assistido esse vídeo desde o início até o fim, procurando entender e compreender as sagradas escrituras do Senhor. Essa pessoa que está tomando agora uma decisão de aceitar o Senhor Jesus como único, suficiente, Salvador e Senhor da sua alma. Essa pessoa que estava afastada do caminho do Senhor e agora está reconciliando. Abençoa, Pai. Meu Deus, eu não sei qual é o momento que esse irmão, que essa irmã vai assistir esse vídeo, vai orar comigo, vai tomar essa decisão com o Senhor. Mas o Senhor em todo momento está contemplando a todos. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. De cada pessoa que está inscrito nesse canal, que tem compartilhado, para que a palavra do Senhor seja proclamada, Pai. Abençoa, meu Deus, confirma a vitória. Eu creio, Senhor, na resposta do Senhor